Olá, meus queridos, muito prazer falar com você nesta quarta-feira. Estamos aí preparados para mais um estudo da Palavra de Deus? Hoje vamos falar sobre Diótrefes, quando o ego toma o lugar de Cristo, tá bom? Vamos ter uma oração e vamos seguir em frente, combinado? Senhor, muito obrigado por mais esta quarta-feira. Pedimos tua bênção, tua direção, fala conosco através deste estudo bíblico. Abençoa cada um que está vendo, ouvindo esta mensagem, que o Senhor fale o seu coração. Ilumina nossa mente para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Vou ler para vocês do verso de 9 a 11, tá bom? Diz assim: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Eita, nós. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Grava bem isso. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Tá bom? Muito bem. Diótrefes, quando o ego toma o lugar de Cristo. Gente, nem todo problema na igreja vem de fora. Às vezes, os maiores conflitos surgem dentro, quando alguém troca o senhorio de Cristo pelo desejo de controle e reconhecimento. Diótrefes é um exemplo claro de alguém que estava na igreja, exercia liderança, mas não estava alinhado com o coração de Deus. E este texto nos alerta sobre um perigo real. Qual é o perigo real? Quando o ego ocupa o lugar que pertence a Cristo, tá bom? Então quero fazer algumas considerações através desses 3 versículos, tá bom? Então vamos lá. Primeira consideração é o desejo de primazia. E aqui está o coração do problema. Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia entre eles, é o que o texto diz para nós. Diótrefes não queria apenas servir, ele queria ser o primeiro. A palavra primazia aqui indica sede por poder, por controle, por reconhecimento. Gente, Jesus ensinou que o reino de Deus, que no reino de Deus, o maior é o que serve. Marcos capítulo 9, verso 35. Mas Diótrefes escolheu o caminho oposto. Quando a necessidade de ser visto é maior que o desejo de glorificar a Cristo, algo está fora do lugar. Então, não adianta, não dá certo a gente querer exercer a primazia. Quando nós queremos ser o primeiro, alguma coisa está fora do lugar. Quem tem que exercer a primazia sempre, sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Uma outra consideração é a rejeição da autoridade espiritual. Interessante que João diz aqui que Diótrefes não nos dá acolhida. Isso significa que Diótrefes ele rejeitou a autoridade do apóstolo João. Quem não se submete à liderança espiritual bíblica
acaba se tornando autoridade de si mesmo. E onde não há submissão saudável, nasce o autoritarismo. Então, rejeitar a autoridade de João, não é? E todo o seu apostolado, gente, era comprometer a autoridade da própria igreja. Então, infelizmente, Diótrefes, ele era um homem insubmisso, nós podemos dizer um homem rebelde. Bom, vamos seguir porque tem bastante coisinha. Uma outra consideração é sobre uma língua que destrói, porque no verso 10 diz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes usava palavras para ferir, ele usava palavras para dividir, ele usava palavras para desacreditar, principalmente o evangelho através da autoridade de João. Gente, a língua se tornou uma arma de poder. As pessoas abrem a boca, falam o que querem e a língua se transforma numa arma de poder. Com a língua nós adoramos a Deus e com a língua nós maldizemos, não é? Aos nossos irmãos. Tome cuidado com isso. Nossa língua, ela pode ser fogo, não é? Tiago fala muito bem sobre isso. Quem não governa a língua, dificilmente governa o coração. Nossa, que palavra importante, hein? Quem não governa a língua, dificilmente governa o coração. Por isso que uma liderança guiada pelo ego sempre produz divisão. A liderança, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. A liderança precisa ser guiada pelo próprio Deus. Então, temos que tomar muito cuidado, não é? Como eu falei, a nossa língua, ela pode proferir palavras que destroem, não é? Mas as nossas palavras, como diz o apóstolo Paulo, ela deve transmitir graça, misericórdia, bondade às pessoas que ouvem. Então, Diótrefes pecava, infelizmente, através da sua fala, através da língua. Tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho. Outra consideração era a falta de amor e hospitalidade cristã. Ainda no verso 10 diz, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Gente, a hospitalidade era uma marca da igreja primitiva. A gente até já comentou sobre isso. Especialmente com missionários e irmãos perseguidos. E Diótrefes fechou as portas da igreja para estas pessoas. Mas ele fechou as portas da igreja porque ele fechou também o coração. Diótrefes tinha um coração fechado, não era um coração aberto para receber as pessoas. Interessante, ele não recebe as pessoas, ele não recebe ajuda, ele não recebe conselhos, pelo contrário, ele vai rejeitando as pessoas. Tentem imaginar, não é, o coração desse homem, como que esse homem ainda estava ali dentro da igreja, né? Mas é incrível porque nos nossos dias também não é diferente. Nós temos pessoas dentro da igreja que muitas vezes não edificam, não constroem, mas ao contrário, fazem rejeições, dividem o grupo. É triste, muito triste isso aí, não é? Por isso que quem ama o poder mais do que as pessoas se distancia do evangelho. Então nós não podemos viver, por exemplo, dentro da igreja numa luta de poder e controle.
Quem ama o poder mais do que as pessoas se distancia do verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho está pautado na bondade, no amor e, como o texto diz, no acolhimento das pessoas, na hospitalidade daqueles que precisam, não é, de socorro e ajuda. Como eu disse para vocês, naquela época eles faziam isso mesmo. E às vezes nós temos essa dificuldade de acolher e ajudar também as pessoas, tá bom? Muito bem, vamos lá, mais uma consideração. Autoritarismo e exclusão. O versículo 10 diz que Diótrefes, ele impedia, né, diz, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meu Deus do céu! O homem era autoritário, o homem excluía as pessoas. Por isso que aqui nós vemos o extremo de Diótrefes, tá bom? Diótrefes usa a igreja para manter controle e não para edificar. Hoje em dia, meus queridos, não é muito diferente. Há muitos que exercem um controle muito forte sobre a igreja e são autoritários, excluem e não ajuntam as pessoas. Eu sei que existem pessoas, com todo o respeito, que não deveriam ficar dentro da igreja, porque são pessoas que não se converteram ainda, porque são pessoas que têm um espírito de facção, de divisão. Existem pessoas, às vezes, dentro da igreja, que são indivíduos que parece que são levados por um espírito, assim, sabe, de divisão do corpo. Enfim, não quero ficar falando muito aqui, dá a impressão que estou julgando as pessoas, mas não é. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E a última consideração aqui de João é o contraste. Não imite o mal. O verso 11 diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. E eu quero enfatizar ainda, nesse versículo número 11, que diz: aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, João não foca apenas no erro, mas ele chama a igreja a um discernimento e a uma escolha correta. Fazer o bem é evidência de que pertencemos a Deus. Persistir no mal revela falta de verdadeira comunhão com Ele. Nem todo líder é exemplo. E nem toda influência deve ser seguida. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, não é? Com o nosso coração, nossas atitudes e também com o nosso comportamento. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E, gente, nós temos visto tanta barbaridade acontecendo nos nossos dias em relação à prática do mal. Infelizmente. Temos visto tantas coisas assim terríveis. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, da igreja, não é? E que Deus continue trabalhando no nosso coração para que o nosso coração seja diferente, para que o nosso coração seja recheado de bondade para com as pessoas. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Tá bom? Vamos concluir aqui esta palavra? Diótrefes nos ensina pelo negativo lições preciosas. Primeiro, liderança sem humildade se torna opressão. Autoridade sem amor gera divisão. E ego no trono afasta Cristo do centro. Por isso que a igreja, ela não é palco de vaidades. Por quê? Porque a igreja é o corpo
de Cristo. Queridos, a igreja, ela é o lugar onde nós glorificamos a Deus. A igreja, ela é a noiva. A igreja não é lugar para disputas. A igreja não é um lugar onde a língua solta se espalha e contamina as pessoas. A igreja é um lugar de bondade, de amor. A igreja é um lugar de paciência. A igreja, ela precisa ser um refúgio para a nossa vida. A igreja não é um lugar de cobrança. Se você se sente cobrado pela igreja, me perdoe. A igreja não é um lugar para ficar te cobrando. A igreja é um lugar para te acolher, para te compreender e para te ajudar nas suas necessidades. Às vezes nós nos sentimos cobrados, talvez até porque a gente realmente esteja em dívida. Mas dívida com Deus, mas não com a igreja. Porque a igreja sempre tem o papel de esclarecer, de advertir, tipo, abra os seus olhos, não fique desse jeito, mude seu comportamento, mude sua atitude. A igreja tem esse papel de alertar, mas a igreja não tem o papel de cobrar, de exigir, de impor alguma coisa para você. A igreja que impõe, que controla, me permita falar, não é uma igreja que segue a palavra de Deus. Nós temos uma função de convencer as pessoas quanto à verdade do Evangelho. E novamente eu digo para vocês, a verdade do Evangelho corre atrás da bondade, do amor, da misericórdia e da graça. A igreja que ama a Cristo, ela se une em comunhão, não para agradar os homens, mas sempre para agradar a Deus. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Combinado? Deus te abençoe. Excelente palavra, né? Esse estudo sobre Diótrefes, tá bom? Forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.